Eletroestimulação na face é eficaz para músculos pós-lesão nervosa periférica? É eficaz para músculos denervados? Olha, neste trabalho publicado no ano passado, em 2023, os autores concluíram que a eletroestimulação ela pode ser eficaz ou não. Ela pode ter comprovação ou não. Depende do tipo de equipamento utilizado, depende do tipo de corrente, depende do tipo de lesão que ocorreu no nervo, depende do tipo de tratamento cirúrgico que foi proposto para o nervo ou não. Enfim, existem várias situações que vão nortear a eficácia ou não da eletroestimulação. Alguns dias eu fiz uma postagem sobre lesão nervosa periférica de nervo marginal mandibular com atendimento na região da papada, principalmente o endolaser. E por conta disso, nessa semana alguns alunos me procuraram justamente com lesão nervosa periférica do nervo marginal mandibular pós-endolaser. E nós, no ano passado, ao publicarmos este trabalho sobre complicações em decorrência de endolaser, nós deixamos muito claro que na nossa prática clínica o uso da eletroestimulação ela é extremamente eficaz, certamente junto com outros recursos como laser terapia de baixa potência e ozonioterapia. Então, se você tem laser terapia de baixa potência, ozonioterapia, você já tem muita coisa para poder tratar uma lesão nervosa periférica pós-endolaser. Todavia, se você tem, por exemplo, um aparelho de eletroestimulação portátil como esse, se você tem, por exemplo, um aparelho de corrente alternada como esse e um bom eletrodo, uma boa caneta de eletroestimulação, você consegue muita coisa, você consegue potencializar, você consegue acelerar a recuperação, você não deixa a musculatura atrofiar por conta de uma lesão nervosa periférica. E para um paciente que está com uma boca deformada, principalmente com lesão de nervo marginal mandibular, tudo o que você puder fazer para acelerar a recuperação dela é valiosíssimo. Então, num trabalho básico de eletroestimulação, eu posso simplesmente abordar o nervo marginal mandibular numa região mais periférica e realizar um trabalho como esse, por exemplo. Eu consigo, em todo o trajeto do nervo marginal mandibular, promover vários estímulos, inclusive solicitar que a cliente tente realizar o movimento junto com o estímulo elétrico. Então você pode solicitar que ela faça movimentos com a boca, principalmente utilizando a musculatura que o nervo marginal mandibular inerva, como depressor do ângulo da boca e depressão do lábio inferior. Então esses músculos são potencialmente inervados pelo nervo marginal mandibular. Então se eu venho na emergência do nervo marginal mandibular e aplico um estímulo, eu consigo ajudar na recuperação desse nervo, eu consigo fazer com que esse nervo receba estímulo elétrico e a partir daí estimule a sua condução nervosa. Mas volto a falar, a associação de técnicas, a associação de procedimentos, ela é muito valiosa a fim de que você possa obter melhores resultados. Então, olha, com um aparelho simples de eletroestimulação, um bom eletrodo, eu posso estimular toda a face. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que se envolveram em paralisia de músculos que não eram os apropriados durante o procedimento ou pós-procedimento de injeção de toxina botulínica, a eletroestimulação pode ser um outro fator importante para poder acelerar a retirada desse botox. Então, quando você tem um aparelho de eletroestimulação como esse, você consegue estimular pequenos músculos, porque a área do eletrodo é pequena. O segredo para uma boa eletroestimulação neuromuscular, inclusive com eletrodos estáticos, é ao tamanho da área do eletrodo, porque na face os músculos são muito pequenos e muitas vezes quando você tem, por exemplo, uma paralisia facial, eu posso abordar exatamente músculo por músculo, ou eu posso, por exemplo, aqui nessa região à frente da orelha, eu tenho o tronco do nervo facial. Então, se eu coloco aqui e faço um estímulo elétrico, eu consigo acionar o tronco do facial e a partir daí utilizar uma contração em toda a face. Deixa eu retirar meu óculos. Que eu consigo pegar, eu pego tanto a face quanto a região oftálmica também. Eu abordo o tronco do facial, e consigo contrair toda a face. Então, existem várias formas de você realizar um trabalho com a eletroestimulação. Bom, está muito claro que se você tiver uma lesão nervosa periférica na face, a eletroestimulação é um recurso extremamente importante para você acelerar o processo. E na minha experiência clínica, eu atendi por 18 anos no Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro e nós atendíamos muita paralisia facial. E uma das correntes que nós mais utilizávamos era a corrente galvânica. Esse aqui é um aparelho de corrente alternada, um aparelho de corrente como se fosse um TENS. Mas a gente utilizou muita corrente galvânica e a corrente galvânica é simplesmente excelente. Hoje, grande parte da literatura mundial só fala de corrente alternada como desse recurso. Mas eu posso afirmar para você, a corrente contínua é simplesmente fantástica na hora de produzir efeitos de regeneração e recuperação nervosa. Então, olha, não se deixe levar porque não tem experiência em eletroestimulação na face. Tem um bom aparelho, tem um bom eletrodo para você poder estimular, que eu tenho certeza que você terá ótimos resultados na recuperação da sua lesão nervosa periférica com qualquer recurso da área da estética. Tá beleza? Bom trabalho, boa eletroestimulação na face, bons estudos, até a próxima.